dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Obrigada, Ramonzito. Daqui a pouco você canta mais um pouquinho, tá? Uhum. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marisete e já inicio assim. Caso vocês queiram conhecer nossas atividades, tais como cursos, enxoval para mães carentes, infortúnio oculto, sopa, campanhas, uma infinidade de trabalhos, é só acessar nossas redes sociais, o Instagram, o site, no YouTube, que vocês receberão um direcionamento. Lá tem todas as informações. Então, estamos aguardando você. Venha fazer parte dessa família, a família Segal, e que neste ano está completando 65 anos. Não é pouca coisa, né? Vamos passar para a escala de hoje. A harmonização está sendo feita pelo Ramon. A abertura e condução sou eu, a Marisete Medrado. Leitura do Evangelho, capítulo 5, item 14, Joana Dark. A prece inicial, Juliano. Palestrante, Alessandro Arantes, o tema Em Defesa da Vida, Prevenção ao Suicídio. Passe, Fluidificação das Águas e prece final, nosso irmão Haldane. Sem mais delongas, vou passar novamente para o Ramon, ele vai cantar mais uma música e faremos o segmento da nossa reunião. Oh, irmão sol e irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento e irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz. E onde eu for, eu leve o amor. E onde eu for, que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Oh, irmão sol e irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Oh, irmão vento e irmã brisa, hoje eu canto caminhos para a paz. E onde eu for, que eu leve o amor. E onde eu for, que eu leve o amor. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
Bem-aventurados os aflitos, o item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre, é pela fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão do estremecimento que, sem ela, o teriam perturbado. Que assim seja. Convido a todos ao passe. Vamos, Pai Celestial, em teu santo nome e com mais profunda gratidão, nos reunimos neste momento de luz, fraternidade. Agradecemos a oportunidade, Senhor, de mais uma vez nos ligar ao mundo espiritual e de compartilharmos juntos essa doutrina espírita. Sobre a proteção de Jesus Cristo, nosso mestre e guia, rogamos que abençoe abundantemente o nosso palestrante, concedendo-me sabedoria, clareza e inspiração para transmitir a mensagem de amor e esperança. Que suas palavras ecoem em nossos corações, fortalecendo-nos a nossa fé e renovando os nossos propósitos. Com a intercessão de Maria, nossa Mãe Celestial, e de todos os espíritos amigos e protetores, pedimos que afaste de nós todas as energias negativas que nos envolva este ambiente sagrado, com a tua luz divina. Que a paz reine em nossos corações e que possamos nos conectar com a fonte divina. Que a doutrina espírita continue a iluminar nossos caminhos, guiando-nos para a prática do bem e da caridade. Que possamos agradecermos, Pai, por todas as bênçãos que nos concedestes, e rogamos que continuemos a trilhar o caminho da evolução espiritual, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, e que sejamos instrumentos de amor, de paz, em um mundo que tanto precisa de esperança. Assim seja, irmãos. Obrigada, Ramon, Juliano e Joana. Alessandra apareceu para nós. Seja bem-vindo, agora é com você. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, um tema muito importante, né? Um tema especialmente nesse mês, ele é muito lembrado, e a gente precisa realmente conversar sobre isso. Então nós vamos falar em defesa da vida, né? A prevenção do suicídio, e para a gente começar essa conversa, vamos lembrar de Jesus, né? Que ele é o nosso guia e modelo, ele que aqui veio para nos ensinar. E então, sobre palavras lá no Evangelho de Lucas, Jesus nos disse que de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida ou causar dano a si mesmo. Então a gente começa a refletir o porquê, né, que Jesus veio nos trazer essa informação, e aí então a gente vai discorrendo para que ao final a gente consiga entender essas palavras do mestre. Primeiramente eu queria lembrar alguns dados estatísticos. Se a gente for pegar no início dos anos 2000, segundo a Organização Mundial de Saúde, houve 815 mil casos de suicídio ao longo de todo o mundo, né, no planeta como um todo. Uma taxa de 14,5 a cada 100 mil habitantes.
É como se houvesse um suicídio no mundo a cada 40 segundos. E, atualmente, essas taxas, elas vêm caindo. Graças a Deus, hoje, no mundo, a gente fala em torno de uns 700 mil, eram 815 mil, caiu para 700 mil suicídios por ano. Na América, porém, no continente americano, essas taxas vêm subindo. A gente não sabe exatamente todos os motivos, mas elas vêm subindo, e principalmente entre os jovens. E entre os jovens de 15 a 29 anos, ela já aparece como a quarta causa de morte. Então, é um tema relevante do ponto de vista social, relevante do ponto de vista macro, micro, enfim, todas as suas acepções, porque é algo muito frequente, é uma chaga, né, realmente, que a humanidade precisa aprender a lidar. Então, a gente sabe isso por experiências já de longo tempo. Tem um autor chamado José Herculano Pires, que ele fala que as estatísticas mostram que a incidência do suicídio é maior nos países e nas épocas em que a ambição e o materialismo se acentuam. E aí provoca mais abusos, mais preconceitos, e, e essa falta dessa organização social mais justa, e essa falta dessa educação para todos, acaba aumentando a incidência de crimes e também do suicídio. Portanto, a gente precisa inicialmente entender que o suicídio é um processo de responsabilidade coletiva. É um problema, antes de tudo, social. Então, daí já entra a nossa primeira responsabilidade na prevenção do suicídio. Enquanto cidadãos, executarmos as nossas tarefas da melhor maneira possível. As nossas profissões, no nosso dia a dia, no trânsito, no elevador, seja onde for. Então, essa é a nossa primeira tarefa, enquanto cidadãos, de respeito às regras, de fazermos aquilo que a gente se propõe da melhor maneira possível. Dito isso, a gente precisa sempre lembrar que o suicídio, até há não muito tempo, ele era visto como um tabu social. Não se podia falar sobre suicídio. Falar sobre suicídio era de certa forma, assim, as pessoas todas elas velavam, né? Acontecia um problema, ele não pode ser dito, isso precisa ser escondido a todo custo. De uns tempos para cá, isso vem caindo de forma muito significativa. E as campanhas, elas nos auxiliam e nos incentivam a tratar sobre o tema. Então, graças a Deus, isso vem acontecendo, porque alguns mitos que eram relacionados ao suicídio que balizavam essa ideia de que a gente não podia falar sobre o suicídio. Porque se dizia, né, num desses mitos, que se você falar sobre o suicídio, você vai aumentar as taxas de suicídio. Isso é um completo absurdo. Mesma coisa de você dizer que se você falar sobre doença, as pessoas vão ficar mais doentes. Muito pelo contrário. A informação, a discussão, ela previne o problema. E os psicólogos, né, de uma forma geral, eles são taxativos em afirmar que tudo aquilo que passa pela nossa linguagem acaba sendo atenuado, acaba sendo diminuído. Então, é como se, quando a gente falasse de alguma coisa, a gente teria a capacidade de diluir aquela pretensa ação que o indivíduo teria em cometer, diminuindo a sua capacidade de execução. Ou seja, o indivíduo que pretende suicidar, se ele se abre à conversa, a tendência é que ele diminua o seu ímpeto em fazer. Isso está mais do que comprovado. Portanto, falar sobre o suicídio é prevenir também o suicídio. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Um outro mito que era muito comum, né, e frequente, é que as pessoas têm o hábito de dizer assim, ó, quem comete o suicídio são pessoas materialistas que não têm fé em Deus. Muito pelo contrário, não há uma relação entre suicídio e fé. Falo fé no sentido de que a pessoa tenha um hábito religioso, que tenha se vinculado a uma congregação religiosa. Por quê?
É estranho isso, mas vamos entender. O materialista em si, ele pode ter nessa base materialista dele um incentivo, na medida em que ele acredita que se ele resolver e se matar, ele resolve seu problema, porque acaba tudo, então ele tem, de certa forma, um incentivo para a prática do suicídio, porque aí ele resolve e acaba. Mas, ao mesmo tempo, o materialista que pensa dessa maneira, ele pode ter no materialismo um freio a partir do momento em que ele fica com medo. Bom, peraí, mas aí se eu me matar, então acaba tudo? Não, mas acabar tudo não. Aí eu não quero. Então, apesar de materialista, ele pode. Então, dessa forma, eu entendo que o materialismo ele pode tanto incentivar quanto frear o ímpeto de cometer um suicídio. E da mesma forma, a crença religiosa. O indivíduo que tem fé na vida futura, ele pode ver nisso um incentivo. Não, gente, essa vida minha tá tão ruim que é melhor eu terminar essa logo e começar outra de novo. Porém, também pode ser como um freio. Bom, eu sei das consequências, eu vou sofrer mais, não vai me resolver. Então, dessa forma, eu tenho nisso um freio. Mas o que mostra que a frequência em reuniões religiosas não necessariamente é a base que vai prevenir o suicídio. Não é a simples presença, o simples fato de se vincular a uma congregação religiosa não vai me trazer esse resultado de prevenção do suicídio. O que vai, de fato, me trazer um resultado de prevenção ao suicídio é uma prática religiosa que me transforma, que me coloque na condição de exercer o amor. Essa sim vai ser eficaz. Mas as outras em si, por si só, não vão trazer esse resultado. Então também é um mito. A pessoa que tem religião, que tem fé em Deus, que acredita em Deus, não se mata. Mata sim. Um outro mito é que o suicídio ele não dá pistas, ele simplesmente faz. Esse é um grande mito. Porque, na verdade, ele sempre dá pistas. Sempre dá pistas. Não há casos de exceção nessa regra. Porque, de alguma maneira, ele fala. Ou ele se comunica de alguma forma com quem está próximo a ele dá um recado. Ah, não aguento mais essa vida. Não compensa viver. Uma frase solta, um contexto aparentemente inofensivo, e assim ele vai dando as pistas. E o que a gente tem que fazer é exercitar o evangelho 24 horas por dia. Então, se eu percebo uma situação como essa, eu preciso me aproximar, eu preciso dar voz a essa pessoa, eu preciso me doar para que essa pessoa consiga conversar sobre o assunto para tentar ajudá-la. Porque se a gente pega essa pista, e o que comumente se faz é simplesmente, não, rapaz, deixa de bobagem, para de falar isso, e desvia o assunto. Desvia o assunto. Agora, é claro, a gente tem que saber como, quando, para bem fazer. Seguindo aqui a nossa conversa, existe um estudo que foi colocado, foi publicado na década de 70, e que ele analisou o porquê que as crianças se suicidavam. E ele pegou casuística de crianças de 9 a 14 anos, que eles se suicidaram ou tentaram o suicídio através da ingesta de produtos químicos, e foram analisar os fatores sociofamiliares vinculados a essas crianças. E eles reuniram 21 casos. E desses 21 casos, eles descobriram que o alcoolismo dos pais estava vinculado em 6 oportunidades, o mau relacionamento em 5 e a completa ausência de relacionamento familiar em 3. Mostrando aí a base familiar corrompida, a base familiar frágil, é uma grande porta para a prática do suicídio. Então, aí, mais uma vez, né, o trabalho
das religiões, aí no caso dando um destaque para a doutrina espírita, da evangelização, da difusão de um conhecimento sólido, de autoconhecimento, de reforma íntima, de harmonização dos lares, da busca pela prática da oração, levar Jesus para a casa das pessoas. Esse é o grande remédio que pode evitar esse problema lá na frente. O presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria diz também que o consumo de álcool e de substâncias psicoativas na infância e na adolescência tem uma relação direta com os casos de suicídios entre jovens. Então, mais uma vez, né, essa base familiar mais frágil vai propiciar cada vez mais e cada vez mais precocemente a exposição das nossas crianças e jovens a esse tipo de hábito que fatalmente vai aumentar o risco futuro. Mas aí a gente nunca pode esquecer que, acima de tudo, é o amor que observa, é o amor que corrige, o amor que acompanha, que educa, que consola, que disciplina. É esse realmente o único remédio para a gente conseguir dissolver, dirimir essas pretensões e realmente ser eficaz nessa prevenção. Mas vamos tentar agora imaginar sobre a ótica do suicida. Por que ele resolve se eliminar o seu corpo físico? Então, primeiro porque o suicida, ele constrói uma realidade pessoal que é totalmente diferente, distinta e incompatível com a realidade de fato. Então, ele não consegue se encaixar nos ambientes onde ele vive, porque as coisas que o incomodam tanto que ele prefere desistir. Então, o primeiro duelo que o suicida trava é em casa, é na própria família. Porque, por vezes, a família, os pais, sentem vergonha do filho por algum motivo, por exemplo, por uma orientação sexual, um indivíduo que se declara homoafetivo, ele se esconde da família, ele acha que a família tem vergonha dele, ou porque ele acha, ou porque a família fala, ou porque os próprios pais falam que ele é uma vergonha de alguma maneira. Então, esse duelo, esse distanciamento familiar, é a primeira grande dor que esse indivíduo vai experimentar. Porque os pais, eles são os nossos primeiros modelos, eles são os nossos primeiros professores. É aquele indivíduo que a gente coloca como nosso herói. E se esse indivíduo, de alguma maneira, tem vergonha de mim, ou de alguma maneira não me acolhe na minha dor, não entende a minha dor, é a minha primeira grande frustração. E aí, quando ele manifesta e dá a pista que ele pretende suicidar, o que que ele responde? O que que ele recebe de resposta? Ah, meu filho, para de bobagem, vai jogar bola que melhora, vai lavar uma trouxa de roupa, não é assim que se fala, que isso aí passa, isso é falta de serviço. Não resolve, o problema só aumenta. E aí ele caminha para a sociedade, mas ele é um indivíduo que possui um processo, por vezes e muito comumente associado, um processo depressivo, ele tem dificuldade de relacionamento, e ele, então, às vezes é excluído de certos processos, e ele não consegue entender a felicidade de pessoas que estão ao seu redor, aquilo quase que incomoda ele, e ele meio que se fica despercebido, passando às vezes como uma sombra no meio dos ambientes onde ele frequenta, para não ser visto, e as pessoas não veem, e ali ele fica. Aquele que já não teve o apoio da família, também não tem o apoio da sociedade. E o terceiro e último duelo que ele trava é com a religião. E aí a gente precisa conversar um pouco sobre isso com mais detalhes. Se ele for
uma pessoa de orientação evangélica, ele provavelmente vai receber algumas orientações um pouco paradoxais, que vão dizer para ele que o suicídio é uma ofensa grave a Deus, que é um pecado muito grave, e que se ele não for temente a Deus e cometer, ele vai para o inferno, e aquilo não consola, aquilo não ajuda, e ele fica ali meio sem saber para onde ir. Se ele for um indivíduo de orientação católica, até alguns anos atrás, ele iria receber a ideia de que ele iria para o inferno e ponto final. E isso talvez traria aí mais angústia e mais perturbação na cabeça que já está extremamente fragilizada. E se ele for espírita, será que ajuda? Como é que nossas casas espíritas recebem e tratam esse indivíduo? Quem aqui já não deve ter ouvido dizer, não, meu filho, isso aí é problema de mediunidade mal cuidada. Você está ouvindo coisas, você está com essas ideias ruins na cabeça, porque você está numa frequência de vibração errada, você tem que melhorar, tratar, cuidar dessa mediunidade, só que você fica bom. Não fica. Se constrói ainda dentro da casa espírita, de uma forma muito taxativa, a visão sinistra do Vale dos Suicidas. A gente sabe, e foi nos narrado de forma brilhante, né, pela Amaral, através do espírito de Camilo, na obra Memórias de um Suicida, mas num momento, às vezes, inoportuno, isso ganha um destaque, às vezes, maior do que o que deveria. E aí eu tomei a liberdade de pegar um trechinho aqui, só para a gente ler da primeira parte do Memórias de um Suicida, que ele fala assim, ele está descrevendo lá, né, o Vale dos Suicidas. Aí ele fala assim, ó, região composta por vales profundas, por vales profundos, com gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que o martirizavam. O solo coberto de matérias enegrecidos e fétidos, lembrando a fuligem, sendo imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar é pesadíssimo, asfixiante, gelado, coberto por um forte nevoeiro. Os espíritos que ali habitavam vivem sufocados como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias. Os raios solares jamais chegam a esse lugar. É um local onde não existem paz, consolo e esperança. Tudo é marcado pela desgraça, miséria, assombro, desespero e horror. Quem ali habita são grandes vultos do crime e falanges de suicidas. Gente, se o indivíduo entrar no centro espírita e escutar um trem desse aqui, se ele entrou mal, ele sai arrastando. Então, é uma coisa que a gente precisa entender que o espiritismo é, antes de mais nada, consolador. A gente sabe e a gente entende que essas informações, elas têm seu lugar, elas guardam momentos específicos para que isso seja dito. Mas a gente não pode começar a veicular essas informações mais do que veiculamos o próprio Evangelho. Esse é o grande problema. Então, quando estivermos, e sempre estamos dentro de uma casa espírita, cercados de indivíduos com fragilidades, com dificuldades, ele precisa receber ele precisa receber força, ele precisa receber orientação, ele precisa receber mais dor, mais angústia, não. Isso não vai consolar, não vai mudar a dor daquele indivíduo. Então, entendendo tudo isso, e agora como uma forma assim que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, é que a gente tem que entender que o suicídio é um processo patológico, é uma doença, não é frescura, não é querendo aparecer, é uma doença e uma doença grave, com
risco de vida. Primeira coisa que a gente tem que entender na hora de conversar e de orientar uma pessoa que a gente imagina que está numa condição como essa. O que eu faço com um doente grave com risco de vida? Eu não mando para o hospital? Eu não procuro auxílio médico? Aqui não é diferente. O suicida precisa de tratamento médico, psiquiátrico, psicológico. Eu não pego um indivíduo como esse e tento resolver tudo dentro da casa espírita. Eu estou cometendo um grande engano. Eu posso até estar querendo ajudar, mas não é assim que a gente vai conseguir. O tratamento espiritual é necessário? Sem dúvida nenhuma. Tem seu lugar? Sem dúvida nenhuma. A gente pode, deve e vai fazer isso. Mas a gente não pode esquecer que esse tratamento ele é multidisciplinar. Esse indivíduo precisa, a família desse indivíduo precisa, por vezes, ser orientado com muito zelo, com muito cuidado. A gente não está na posição, dentro da casa espírita, de indicar tratamento médico para ninguém, mas a gente tem que ter essa noção. Porque o indivíduo precisa, se ele tem uma ideação suicida pronta ali, ele vai precisar de um tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, e às vezes de forma urgente. Às vezes não dá para esperar. E a gente precisa ter esse discernimento. Bom, várias coisas e várias circunstâncias podem desencadear, né, o processo. Primeiro a gente já comentou, estados depressivos graves, solidão, tédio, melancolia, maltratados, mal conduzidos, isso vai aumentando. Antigamente era mais comum, né, mas as questões de honra, de orgulho ferido, iam para os duelos, né, e até um ali tinha que sair dali morto, né? É um suicídio também, a pessoa sabe que vai morrer e vai, né? Também é. O processo obsessivo, né? O processo obsessivo, a indução obsessiva, e aí pode ser tanto por desencarnado quanto por encarnado, porque a obsessão, a gente sabe, ela ocorre de espírito para espírito, independente do estado em que ele se encontra, mas a gente não pode deixar de lembrar que a obsessão grave mesmo, a subjugação, o indivíduo, às vezes, ele até perde um pouco a consciência daquilo que está fazendo, por mais que seja um processo grave, ainda assim, a pessoa, ela decide colocar em prática as sugestões que o obsessor traz até ela. Então, pode ser, até um fator atenuante, mas isso não tira por completo a responsabilidade do indivíduo que comete, né, o ato. Esquizofrenia, transtorno bipolar do humor, demência, são todos problemas psiquiátricos, por isso que a gente volta a lembrar da necessidade desse apoio conjunto. Fuga de sofrimento, tenho uma doença incurável, me mato. Isso também pode acontecer. Eu quero morrer para poder encontrar a pessoa que eu amo, a busca pelo repouso eterno, a busca pelo ente querido, eu vou morrer mais rápido, porque aí eu encontro a pessoa que eu amo. Acabar com o sofrimento inútil, né? Os materialistas vão pensar nisso, e melhor eu resolver isso logo, é sofrimento demais, para eu me aliviar o sofrimento de outro, eu estou causando muita dor para o outro, eu estou dando muito trabalho para o outro, então eu vou me matar, porque aí eu resolvo, eu não preciso mais ser esse peso para alguém. E o maior ponto é que o suicida, ele, antes de mais nada, ele é um frustrado, porque ele não imagina que aquilo não vai resolver. Esse é o grande problema. E aí entra na construção da formação moral, da construção do conhecimento, uma ferramenta fantástica, que é a doutrina espírita. E aí sim, fortalecimento moral, o entendimento de que a vida continua, de que as nossas escolhas que são aqui feitas serão carregadas conosco para adiante, que não adianta a gente querer falsamente se livrar de um problema arrumando outro. Então, essa noção que a doutrina espírita nos dá, ela nos dá forças, ela nos dá amparo para que a gente siga, para que a gente lute dentro das nossas dificuldades. Aí tem um detalhe aqui que eu esqueci, lá no centro espírita também acontece muito isso, o indivíduo chega lá triste, melancólico, depressivo, danado de ruim, pensando em suicidar, aí
indivíduo chega para ele e fala, não, isso aí é seu karma. Você está assim porque na vida passada você fez isso, aquilo, outro, então é assim mesmo. Então, segura firme aí, porque você merece isso aí. Essa é outra coisa péssima, né? Que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado em não ficar, e parafraseando aí o Kardec, violentando consciências, né? A gente tem que dar tempo às coisas para que as verdades elas venham a surgir de forma amorosa e sequencial, e não assim de rompante, né? Que às vezes a gente é meio intempestivo e por vezes quer ultrapassar a, a, a linha. Lembrar que nesses casos, às vezes, um abraço, um consolo, uma palavra de incentivo vai valer muito mais. Um outro tipo de circunstância que a gente tem é o suicídio moral ou inconsciente, né? Um indivíduo ligado ao alcoolismo, ao tabagismo, às drogas, à sexolatria, como o André Luiz, né, no exemplo que ele nos dá, né, em nosso lar, foi considerado aí um suicídio moral ou inconsciente. Também a gente tem essa possibilidade. E tem ainda o suicídio espiritual, né, que seria aquela autodestruição íntima, né, pelo semear do orgulho, do egoísmo, do rancor, do ódio. A gente vai nutrindo o nosso espírito de tanta energia ruim que isso, por vezes, vai levar a nossa própria doença física e, consequentemente, até uma morte física mesmo. Bom, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu queria lembrar de uma história, e aí dizendo que, às vezes, a maneira mais eficaz, né, de combater, como a gente já disse, é o amor. E é o amor, às vezes, de forma inconsciente, né? O fato da gente espalhar amor, a gente consegue, por vezes, fazer com que indivíduos que tenham essa ideação possam frear, mesmo que a gente não conheça essa pessoa. Eu lembro de uma história que aconteceu em Nova York, de uma professora escolar, que ela dava 3 fitas azuis, ela deu 3 fitas azuis para cada um dos seus alunos. E a fita estava escrita assim: o que sou faz a diferença. Aí qual que era a tarefa do aluno? Ele tinha que pegar essa fita e entregar para uma pessoa que ele amava, as 3 fitas. E aí ele entregava, essa pessoa que recebia as 3 fitas ficava com uma, dava as outras 2 para uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa ficava com a outra e dava a terceira fita para uma terceira pessoa. Esse aluno saiu, encontrou um amigo que trabalhava numa grande fábrica, entregou as 3 fitinhas e disse para ele: o que você faz, o que sou, faz a diferença. E deu um abraço nesse amigo. O amigo colocou a fitinha, ele tinha mais 2. Ele foi até o chefe da empresa, o dono da fábrica, entregou para o chefe e deu um abraço nele. O chefe ficou muito comovido, chegou em casa, e ele, que trabalhava muito, era um pai ausente, chegou em casa, encontrou seu filho e não pensou 2 vezes. Chamou: filho, vem cá. Entregou a fitinha para ele, disse que o amava profundamente e colocou essa fitinha nele. O filho começou a chorar convulsivamente, subiu até o quarto, pegou uma carta e entregou para o pai. Era a carta de suicídio que ele tinha acabado de escrever, que ele iria cometer o suicídio naquela noite. Então, espalhar o amor vai trazer, às vezes, consequências que a gente nem imagina. A gente vai prevenir situações que a gente sequer imagina que vão acontecer. Então, lembrar que também a gente deve esquecer de julgar o indivíduo que cometeu o suicídio. A gente não sabe as circunstâncias, a gente não entende o que aconteceu. A nossa função não é essa, porque por vezes a gente quer colocar o suicídio como o pior dos pecados, né, entre aspas. E quem somos nós, maledicentes, orgulhosos, glutões, enfim, quem somos nós para julgar que o outro fez ou não? Vamos rezar por ele, vamos disseminar. E aquela mãezinha que vai numa casa espírita buscar apoio para um filho que cometeu o suicídio e recebe uma série de informações assim como essa, como se fosse o pior das faltas que o indivíduo pode cometer. Que consolo a gente está levando, né? Então vamos lembrar que é uma falta, a gente sabe que sim, mas que cada um
com as suas obras, cada um com as suas responsabilidades, e Deus não vai abandonar ninguém. Meu tempo está acabando, eu ia falar mais algumas coisas, mas eu vou me adiantar aqui, deixando uma mensagem que eu vi essa semana, que eu achei muito bonita. É uma artista que ela chama Aparecida Silva Mendes. Ela se identifica com o nome de Concessa, que é uma personagem, vocês já devem ter visto alguns de vocês, uma personagem que retrata uma mulher da roça, uma mulher caipira, que fala com muita simplicidade, mas com muita profundidade. E ela, remetendo ao Setembro Amarelo, ela trouxe a, a imagem do ipê amarelo. E aí ela disse o seguinte, que o ipê amarelo, ele surge no nosso cerrado no momento de maior sequidão, de muita fumaça, onde as gramas, o pasto está todo amarelado, tem muita fumaça, tem muita secura, não tem muito verde, aquela paisagem, de certa forma, triste, sofrida. E aí vem o ipê amarelo, com a sua beleza encantadora, que dá vontade da gente parar e bater palma, de tão bonito que é. E ela faz uma analogia que o indivíduo que pretende ou que pensa em suicidar, que considera essa possibilidade, ele está com seu mundo íntimo seco, está com seu mundo íntimo frágil, ele está com seu mundo íntimo sem perspectiva, está triste. E ela convida que a gente seja o ipê na vida dessa pessoa, que a gente leve um pouco de flor, de iluminação, de luz para ela. Como é que a gente faz isso? Aí ela fala assim, tem um jeito simplesinho de fazer. Chega nela e pergunta assim, como é que você está, coisinha? Então, é uma forma muito serena de nos dizer que o que a gente tem que fazer, chamar, conversar, é doar amor, doar esperança, doar orientação, dizer que essa pessoa faz a diferença. Ela é uma pessoa importante, por mais que ela ache que não, ela vai fazer muita falta, e que eu tenho certeza que dessa maneira é a única forma de chegar no coração dela e demover de um ato que, sem dúvida nenhuma, não vai resolver nada, vai trazer mais problemas, mas a gente tem maneiras muito, muito eficazes de proceder dessa forma. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição aí para o que for necessário e pedir que Deus nos abençoe e nos auxilie nessa tarefa aí, que é coletiva, né? É de todos nós. Muito obrigado. Eu até ia tecer algum comentário, mas aí você finalizou com essa história da Concessa perfeita. Muito obrigada, Alessandro. Foi ótimo, perfeita a sua fala de hoje. Seja bem-vindo sempre. Agora vamos passar para o Ramon, e após o Ramon, o Haldane fazendo passe, a fluidificação das águas e a prece final. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas se que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor
domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Façamos uma exortação de força e luz do Maurício Rodrigues. Meu Pai, que eu possa compreender a escolaridade da Terra, a imortalidade trabalhando sem desanimar, sendo a luz na escuridão materialista. A evolução, a coragem, a fé no aparecimento da dor. O sorriso, a alegria, a educação nos momentos difíceis. A vitória, a luz em todas as derrotas. A consciência da vida eterna na morte física. O conhecimento, a evolução em todo o processo da existência. A paz, a amizade no contraditório do cotidiano. A verdade se sobrepondo a toda negação, a toda mentira. O sentido pleno evolutivo do espírito na diversidade da Terra. O bem, o amor, a justiça iluminando toda a vida. O trabalho como a fonte inesgotável da renovação. Que eu possa revelar, com humildade do meu ser, a força e a luz do vosso amor. Que eu seja a sinceridade, a força da verdade, a luz pelo conhecimento. Pai, que a benevolência se proponha a toda a minha vontade. Convido a todos meus irmãos agora, sentar numa posição confortável, imaginando a figura do querido Mestre Jesus, do nosso mentor espiritual posicionado à nossa frente, manipulando as energias que forem direcionadas para cada um de nós. O nosso mentor manipula essa energia que penetra pelo nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genético, equilibrando assim o nosso chakra e nos proporcionando uma sensação de leveza, de amor, de fé ao nosso Criador. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que assim seja.